O ego, segundo Eckhart Tolle, é uma identidade ilusória construída a partir de pensamentos, memórias e crenças que acumulamos ao longo da vida. Ele se alimenta de comparações, histórias sobre quem somos e da constante necessidade de se afirmar diante do mundo. Essa estrutura mental não é a nossa verdadeira essência, mas um personagem que assumimos para nos sentirmos seguros e importantes. O problema é que, ao nos identificarmos com ele, passamos a acreditar que seus desejos são nossos, sem perceber que, muitas vezes, estamos apenas obedecendo a padrões automáticos e condicionamentos antigos. Você já reparou como, sem perceber, você acorda e veste um personagem antes mesmo de escovar os dentes? Um papel com falas prontas, gostos repetidos, opiniões herdadas, metas que brilham mais no feed do que na alma. Esse personagem parece você, fala como você, defende você, mas vive faminto por comparação, aprovação e pequenas vitórias que evaporam rápido demais. E se uma parte silenciosa em você não estivesse interessada nesse espetáculo? E se esse apetite por ser alguém fosse apenas um ruído treinado, não a sua voz real? Eckhart Tolle chama esse personagem de ego, uma identidade de pensamento que coleciona memórias, etiquetas e histórias para sentir que existe. Ele é como um roteirista invisível que empurra cenas urgentes, mais conquistas, mais likes, mais controle, e que cochicha que faltar é perigoso. Por isso você corre, promete demais, se culpa quando não entrega e chama tudo isso de eu. Só que não precisa ser assim. Pense no ego como um aplicativo pesado aberto em segundo plano. Consome bateria e aquece o aparelho e te distrai dos sinais simples da vida. Quando você se confunde com ele, os desejos dele parecem necessidades sagradas. Status vira oxigênio, ansiedade vira bússola, rotina vira prisão. E a cada comparação, a sensação de quase cresce como areia movediça emocional que puxa para baixo quanto mais você esperneia. Agora, experimente outra lente. E se a sua essência fosse o espaço onde os pensamentos aparecem e se vão, não a história que eles contam? Se a presença, esse estado claro e atento no agora, fosse a base e não a próxima meta? Quando você pousa nessa base, algo muda, sem barulho. A necessidade de provar diminui, o corpo relaxa, decisões ficam mais simples, e os desejos se reorganizam como peças que param de disputar luz e encontram lugar. Este é o convite: observar o personagem sem expulsá-lo, enxergar os roteiros sem obedecê-los, escolher respostas em vez de reações, ato após ato, minuto após minuto. A pergunta que abre a porta não é como eu venço o ego, mas quem é o eu que quer vencer? Se o personagem precisa vencer, ele continua no comando. Se a presença reconhece o jogo perde o poder. E então surge um movimento novo, leve e firme, de dentro para fora. Não para impressionar o mundo, mas para habitar a própria vida. Agora, deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira! Os desejos do ego têm uma característica marcante. Eles nunca se satisfazem completamente. Por mais que alcancemos um objetivo, logo surge outro. Queremos reconhecimento, status, bens materiais, aprovação, controle. E quando conseguimos, a sensação de prazer é breve,
seguida por uma nova inquietação. Esse ciclo infinito é a forma como o ego se mantém vivo, sempre nos projetando para um futuro idealizado e nos afastando do momento presente. E aqui está o truque que quase ninguém percebe. Quando o ego consegue o que quer, ele não descansa. Ele eleva a barra, troca a promessa, muda o prêmio de lugar. É como correr em uma esteira que aumenta a velocidade sempre que você pensa em desacelerar. Por um instante, a euforia. Logo depois, um sussurro incômodo pergunta: "E agora?" E você corre de novo. Olhe para a dinâmica por trás do reconhecimento. Você recebe elogios, dopamina, um pico breve. Em seguida, surge a necessidade de repetir o feito, superar o próprio recorde, provar que não foi sorte. O aplauso, que era um presente, vira dívida. Com bens materiais, o roteiro é parecido. A primeira conquista brilha, a segunda brilha menos. A terceira já exige luzes, ângulos e filtros. Por quê? Porque o ego não quer paz, ele quer narrativa. Quer que você esteja sempre quase chegando lá. Pense no mito do rei Midas. Tudo que ele tocava virava ouro. Mas o ouro não alimenta, não abraça, não mata a sede. O ego promete saciedade, mas oferece miragens. Você alcança e a imagem se desloca alguns metros à frente. Só mais um curso, só mais um zero na conta, só mais uma aprovação. E o agora fica adiado, de novo. Quer um teste simples? Observe seu corpo quando aparece o impulso de controlar. A respiração fica rasa, o peito contrai, a mente acelera com simulações de futuro. É o ego pedindo combustível. Garanta, preveja, antecipe. Só que controle absoluto é uma fantasia. O que existe é presença. E presença não precisa de garantias para existir. Ela precisa de atenção. A saída não é demonizar o desejo, mas reposicionar o centro. Desejar pode ser criativo quando nasce de um lugar inteiro. O problema é buscar no resultado aquilo que só a consciência pode oferecer: segurança, pertencimento, valor. Experimente inverter a ordem. Primeiro ancorar no silêncio que observa, depois agir. Quando a ação vem deste espaço, o resultado não define quem você é. Ele apenas soma, ou ensina. Então, proponha um experimento para hoje. Durante uma pequena conquista, por menor que seja, pause 13 respirações e sinta completamente o corpo. Perceba a tendência de já planejar o próximo passo. Sorria para ela. Volte para o agora. Repita quando surgir a inquietação do "e depois?". Você vai notar um detalhe precioso. Quando a presença entra, o ciclo perde tração e a vida volta a caber no momento que sempre esteve disponível. A armadilha está no fato de que esses desejos são frequentemente confundidos com aspirações legítimas da nossa alma. Queremos ter sucesso e achamos que é uma vontade pura, mas muitas vezes é o ego buscando validação. Queremos ajudar os outros, mas no fundo esperamos ser admirados por isso. Até mesmo a busca espiritual pode ser contaminada quando se transforma em um meio de reforçar a identidade de alguém mais evoluído. Aqui está a pegadinha que fisga até gente bem intencionada. Quando o desejo veste roupa de propósito, ele parece nobre, mas continua faminto por plateia. Sucesso vira sinônimo de valor, ajudar vira roteiro para reconhecimento. E até a prática espiritual pode virar palco. A pergunta que corta a névoa é simples e incômoda. Se ninguém soubesse, você ainda faria isso? Observe o impulso por vencer na vida. Metas legítimas se misturam a uma ansiedade por provar algo. Você atinge um marco e, em segundos, o cérebro pede testemunhas.
Precisa postar, citar números, mostrar bastidores, não porque o resultado não seja bom, mas porque o ego quer recibo. É a diferença entre conquista limpa e conquista cativa. Uma te expande em silêncio, a outra exige holofotes, senão parece que nem aconteceu. No campo do servir ao outro, a confusão cresce. Contribuir é precioso, mas o ego adora transformar bondade em vitrine. Se a ajuda precisa de selfie, legenda e aplauso, há ruído no sinal. Experimente um gesto que ninguém verá: doar em anonimato, visitar sem registrar, elogiar sem assinatura. Você sentirá um alívio específico, como se o coração respirasse sem máscaras. É o serviço deixando de ser performance e voltando a ser essência. E na busca espiritual, o ego também aprende vocabulário novo. Coleciona retiros, frases de efeito, símbolos, monta um avatar evoluído que precisa ser percebido. Só que presença real é discreta. Ela não pede comprovação, ela transborda. Às vezes, o indício mais confiável de avanço é a humildade de aprender algo que contraria sua narrativa. Menos pose, mais verdade. Menos ruído, mais chão. Como separar a aspiração da armadilha? Faça o teste do silêncio. Eu faria isso se fosse lento, invisível e sem status. Eu faria isso se ninguém aplaudisse, filmasse ou entendesse. Eu faria isso mesmo que isso me deslocasse da imagem que tenho de mim. Pratique um jejum de aplausos por um dia. Opere no bastidor. Celebre sem anunciar. Quando a inquietação diminuir, você saberá. A ação voltou a nascer do que é vivo, não do que precisa ser visto. E é aí que a liberdade começa a crescer. Existe um jeito simples de diferenciar um chamado verdadeiro de um capricho do ego. Pergunte ao corpo antes da mente. Quando o desejo é genuíno, há espaço por dentro, respiração mais funda, uma sensação de posso ir passo a passo. Quando é o ego, surge pressa, músculos tensos, a cabeça dispara cenários de ganho e perda como trailers intermináveis. A agulha da bússola interna vibra com ansiedade, não com clareza. Percebe a diferença? Chamo isso de prova dos 10 segundos. Pare por 10 segundos e observe 3 sinais. 1. Há leveza no peito ou um peso pedindo urgência? 2. Se tudo atrasasse, ainda faria com boa vontade? 3. Sem medalhas, sem anúncio, ainda valeria a pena? Quando os 3 pontos respiram juntos, nasce um movimento calmo e firme. Quando não fazem, costuma ser o ego fantasiado de propósito. Exemplo prático. Você recebe um convite para um projeto. A mente já calcula a reputação, contatos, números. O ego sussurra: aceite agora antes que perca. Faça a pausa. Se depois da pausa permanece um sim tranquilo, avance. Se o sim depende de aplauso ou de provar algo, agradeça e negocie ritmo, ou simplesmente decline. A mesma lógica vale para compras, postagens, até relacionamentos. Se o impulso pede velocidade e testemunhas, desconfie. Se convida à presença e constância, confie. Historicamente, os mestres da atenção sempre apontaram para a mesma direção, ainda que com palavras diferentes. Chamar de presença, equanimidade ou coração desperto é detalhe. O núcleo é reconhecer o ruído antes de obedecê-lo. Desejos reais não fazem reféns do resultado. Eles inspiram dedicação no processo. Já os desejos do ego precisam de garantias, contagem regressiva e uma plateia imaginária aplaudindo a cada passo. Prática para hoje. Transforme cada vontade em um experimento consciente.
Diminua a velocidade. Sinta a sua respiração. Faça a menor ação possível sem perder serenidade. Se a serenidade se perde, volte um passo. Repita. Com o tempo, você notará que a mente barulhenta perde o poder e, no lugar dela, um tipo de silêncio orientador conduz seus movimentos com precisão suave. É daí que surge o sim que sustenta e o não que liberta. A prática, segundo Tolle, é desenvolver a presença. Ao notar um desejo surgindo, podemos perguntar: isso vem de um espaço de plenitude ou da sensação de que algo falta? Essa simples pausa quebra o automatismo e nos devolve ao agora, onde a vida real acontece. Com o tempo, os desejos do ego perdem força e os movimentos autênticos do ser começam a guiar nossas escolhas. E é nesse ponto que deixamos de viver como reféns de uma máscara e começamos a viver como expressão da nossa verdadeira essência. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.